eu acho muito legal. Por aí? Travou? Foi? Deu uma... Voltou. Tava Ah, deu uma no WhatsApp, agora foi. Beleza. E aí, recuperado de ontem? Cara, pior que eu tô, cara. Mas assim, meio cansado, mas não fiquei quebradão, sabe? Eu acho que foi no No limite, limite. assim. Acho que o corpo tava bem preparado para a prova, não forcei além e nem deixei isso faltar, sabe? Mas eu acho que foi uma boa prova, fiquei feliz e me deu até um ânimo para ver se eu consigo bater aí 1h20 ou subir 1h20 aí na meia do Rio. Cara, provaço, provaço. E o ritmo foi constante? Você fez progressivo? Como é que foi? Cara, eu comecei mais de boa porque eu tava sem relógio, então eu fui me Ah, guiando mais ou menos pelo relógio da rua, porque meu relógio oxidou. E aí eu me guiei mais pelo relógio da rua e fui vendo meu corpo. E aí nisso, quando eu vi que eu passei ali os 5 quilômetros para 20 minutos, quase daí eu falei, pô, tô num ritmo bom. Mas aí fui deixando, fui apertando e mas depois já veio que as mesmas pessoas correndo. Mas foi mais progressivo do que constante. Até constante. porque eu estava sem relógio. É. E aí Olha, eu consegui ir apertando, fui me sentindo bem. E aí fui deixando mais pro final mesmo. Fui dosando e fui vendo meu corpo, mas não comecei afoito não, sabe? Porque se eu tivesse que reduzir, talvez ia ser pior, porque sem parâmetro ali, você, né, para apertar depois ia ficar muito na PSI. No final tu tá mais cansado, então tudo é mais difícil. naturalmente é progressiva, né, a corrida, não tem como. Eu até te procurei, cara. Eu fiquei ali, eu corri uma parte ali, né? Onde estava rolando a prova, no cantinho, assim. E corri com uma galera que tava correndo para 4:05, 4:10 também. Então, talvez a gente estava até próximo, mas a gente não se viu. Eu fiquei te procurando, mas estava de noite quando eu comecei a correr. Aí eu não consegui ver É, as pessoas direito. talvez tenha passado por você já nessa hora aí também, não sei. Sim, Muita gente. muita gente. Mas vamos lá. É. Já deu tempo aí, a galera já foi, tipo, já divulgou também, já deu tempo do pessoal ver que a gente está online, então vou introduzir aí. Fechou. É, Fala galera aí, mais um dia muito animado e ansioso aí para estar conversando aqui com o Rodrigo. A Letícia tirou onda, que eu sei, na Rafa a gente vai falar sobre isso aí também. Letícia. Parabéns aí pelo RP. Mas Cara, eu voltando não tô aqui, vendo comentários de novo, Vinícius. oi? Eu não Não consigo tá ver vendo? os comentários. Caramba. Acho que é problema do entrevistado. A gente está começando, aí o Instagram faz tudo pra gente dar um. Mas tá bom, vambora, segue o Vamos barco. lá. Pra mim, Eu vou, qualquer le- coisa. eu vou lendo para você, tá? Fechou. Qual coisa? Vamos lá. Aliás, vai ser mais uma série de lives aí de episódios Construindo Corredores. Hoje eu e o Rodrigo a gente vai poder falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito, que é treinamento de força para corredores. Hoje a gente vai tentar fazer uma dinâmica diferente, tá? A gente vai tentar trazer nossas práticas, o que a gente estuda e o que a gente vê como o melhor guia prático para você que corre e quer fazer o treinamento de força. E hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, explicar um pouquinho da importância, mas vamos tentar ser bem direto ao ponto e responder as perguntas que vocês mais fazem para a gente. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Se apresenta aí para a galera que não te conhece e Fala, fica à galera. vontade. Eu sou o Rod, moro aqui em Juiz de Fora, sou treinador de corrida, triatlon. Trabalho também com treino de força, tanto presencialmente como de forma online. Sou também nutricionista, trabalho basicamente com praticantes de esportes aí, de todos os públicos possíveis dentro dessa área esportiva. E, cara, esse tema eu comecei a estudar porque tem muito mito, muito mito. Na real, não tem muito mito, né? As pessoas inventam demais, porque na ciência não tem mito. Quando você vai ler os artigos sobre treino de força para corredores ou para outros atletas de endurance, ciclistas e triatletas, é bem nítido o que precisa ser feito. E acho que a galera inventa muita moda e acaba, às vezes, até atrapalhando mais do que ajudando. E tenho certeza que
com essa live de hoje, ninguém vai ter mais dúvida aí sobre treino de força para corredores. Perfeito. E já pegar já o gancho do que você falou, né? Que a galera acaba transformando em vários mitos. Quero trazer a importância, né, de treinar força, até porque a gente confunde treinar força com musculação. E já a gente tem que entender que a musculação ela é um meio de se treinar força e não um treino de força. Então, as pessoas têm isso muito forte associado a vou fazer musculação, eu tenho que ir malhar, né? E quando troca essa semântica da palavra, eu acho que até facilita você quando você vai lá, eu vou treinar força. Você treinar força, você vai ter um objetivo com aquilo ali. E a musculação é só o ambiente, é só os aparelhos, por isso que a gente consegue, né, transformar isso de forma mais prazerosa. Eu vejo assim. É perfeito. E o pessoal associa a musculação também a virar bodybuilder, né? A ficar gigante, construir 1.000 quilos de massa muscular. E não é bem assim. É o que o Vinícius falou, a musculação é um método. E não necessariamente tem que ser a musculação para te trabalhar a força, né? Exatamente. Então, A gente vai chegar nisso aí. a musculação é ótima, mas não é o único meio. E a musculação, o que eu falo? Ah, Rod, a musculação ajuda na performance do corredor? Ajuda, com certeza ajuda. Mas, cara, a musculação é para a vida também. Então, ter força muscular é fundamental para você ter longevidade, para você ficar longe de doenças crônicas, diabetes, hipertensão e entre várias outras. Então, a musculação é fundamental, sim, e essencial. Ah, não, dá para correr sem fazer. Dá, mas para a vida, para o corredor amador, não dá. Então, tem que fazer parte, sim, da sua rotina. Exatamente. E por que que é importante treinar força? Porque a força ela é a capacidade física mãe, né, que a gente fala, né? Tudo depende de força. Por mais que a gente não seja a pessoa mais forte do mundo, mas a força ela tá muito em sinergia com outra coisa que você queira fazer, né? Por exemplo, você quer ser mais veloz, você precisa ser mais forte e mais rápido dentro daquele espaço de tempo. Então a força ela também faz parte dali. Você quer ser mais potente, né? Ter mais força ali dentro daquele tempo. Então, você precisa conseguir, dentro da sua força máxima, aplicar essa velocidade, o máximo de força dentro daquele tempo também. Então, eu acredito que a gente entender estabilidade é entender que a força ela está se anulando ali. O equilíbrio não é você ser equilibrado, é você ter força para não ser derrubado. É totalmente o contrário. Então, a força é a capacidade física mãe. Tudo precisa de força para você conseguir dar conta de toda a demanda da corrida e das suas atividades físicas diárias, como o Rodrigo falou. Eu acho muito importante, né? Hoje a gente vai estar focado muito em corredores, então não vamos abrir muito para a questão de saúde, mas o que o Rod falou é fundamental. Corrida treinamento de força é para a vida e sem qualidade de vida, sem saúde, você não consegue ter performance, que é o nosso objetivo falar hoje, né, Rodrigo? É isso aí. Não, não tem como fugir do treino de força. Mesmo a maioria dos corredores, ah, não, eu não fui para academia, por isso que eu prefiro correr. Aí depois faz o caminho inverso, né? Tem que voltar para os treinos com pesos, mas com a live de hoje, entendendo a necessidade do treino de força, você vai ser convencido. E vamos lá, para a gente já entrar na nossa dinâmica. Eu vou fazer a primeira pergunta para você e a gente vai tocando o barco, tá? Fechou. Quais são os principais erros dos corredores que cometem no fortalecimento ou na musculação, tá, galera? Vamos tentar englobar tudo. Tudo que fortalece faz parte do treino de força. Vamos lá. O primeiro erro que eu vejo é querer treinar igual uma pessoa que está treinando para estética. Então, volumes altíssimos, o famoso leg day, né? Corredor não tem leg day, não tem o dia de treino de perna na academia. Não tem a necessidade de fazer um treino hiper volumoso, às vezes com 10 exercícios, 8 exercícios. E esses exercícios irem até a falha. Então, chegar ali muito próximo do seu limite. Não tem essa necessidade o corredor. Inicialmente, quando o corredor está entrando na academia, a gente pode até fazer uma fase ali de adaptação, onde ele vai fazer ali realmente 8 repetições, 10 repetições, talvez até trabalhe um pouquinho na zona que a gente chama de hipertrofia, né? Que aí vai ficar parecido com o treino tradicional de academia. Mas depois dessa fase, você tem que trabalhar força. E para trabalhar força, a gente vai trabalhar com poucas repetições, até umas 6 repetições ali,
com intervalo longo de descanso, porque a gente não quer que você fique fadigado na hora de treinar. Então, você tem que sempre pensar que no dia seguinte você vai ter outra atividade, ou até mesmo no mesmo dia, dependendo se você correr e na parte da noite você for fazer o treino de corrida. Então, corredor, que é corredor, ele visando o treino de força para corrida, ele não treina até a falha. Esse é o grande erro logo quando chega na academia e até aqui eu e o Vinícius a gente pode dar esse aval, né? Erro até dos profissionais também que prescrevem esse treino. Então eles pensam no corredor, corredor fica muito tempo ali trabalhando as pernas. Então eu vou passar um treino de resistência para ele aqui na academia. Isso dá vontade de enfiar a cabeça no balde e começar a gritar, porque é desesperador, realmente é um erro muito precário, querendo ou não, dos nossos colegas de profissão, mas corredor não. Você já trabalha resistência na corrida. O Vinícius, ele prescreve seu treino ali de limiar, seu treino longo, para você ficar resistente. Na academia, a gente quer treinar o que a gente não trabalha na corrida, que é força, que é potência. Então, os treinos têm que ser diferentes. A gente não quer 20, 30 repetições. A gente quer trabalhar só força. Então, esse é outro grande erro. Tentar trabalhar muito próximo ao que você trabalha na corrida. Então, evitar treinos de hipertrofia e evitar esses treinos de resistência muscular localizada, que a gente chama. Então, esses são os dois erros que eu mais vejo na prescrição dos treinos para corredores. Vou até te passar o comentário, olha, Nutri Letícia e Corre Bia. Corre Bia, comentaram aqui que estão postando leg day no story. Já pedindo desculpa já, coach. E cara, o que você falou é essencial, até porque eu acho que além de associar o treino à estética, né? Eu vou treinar aquele lado da perna, aquele músculo ali, vou fazer esse exercício porque vai ficar mais volumoso. A gente ainda tem aquela sensação de no pain, no gain. Eu preciso sofrer, eu preciso suar, eu preciso sentir que está dando resultado. Então, quando associa exatamente esse fator psicológico, fator estético e a falta do profissional para poder tentar explicar à pessoa que o objetivo dela é a corrida e não totalmente a estética, né? Porque a gente fala estética, mas é porque esses tipos de treino, eles têm como um fundo objetivo totalmente estético. Então, eles são bons? São, mas não para quem está correndo. Perfeito. E é aquilo, um treino para te cansar, qualquer treinador passa. Mas um treino eficiente que vai te entregar resultado, isso não é qualquer treinador que passa. Porque eu posso chegar lá, você não tem que sair hiper cansado do treino. Você tem que sair fazendo o suficiente para você melhorar na sua modalidade. Porque se eu chegar, Vinícius, faz 600 agachamentos, você realmente vai se sentir super cansado no final do treino. Será que esse foi o melhor treino para você melhorar na corrida? Ou seja lá qual for o seu objetivo? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar. O treino tem que ser eficiente e não cansativo. E a máxima da performance é fazer menos e melhorar mais. Então, a gente está sempre buscando isso. Então, acredito que o caminho é esse, né? Tentar entender o porquê que eu estou fazendo isso e qual é a importância, né? Porque quando a gente está treinando força, até para a galera que está escutando aqui, Rodrigo, eu acho muito, muito importante falar. Antes de você ter um ganho estético, você tem um ganho de força. A gente sempre tem um ganho de força primeiro que a estética. Então, às vezes você está achando que você não está evoluindo, mas essa adaptação, que a gente chama de adaptação neuromuscular, ela é muito mais precoce e ela depende de outros fatores do que só a estética, né? O treino de força é tão bom que até às vezes treinando errado no início a pessoa consegue evoluir, né? Exatamente. Fechou então. Aproveitar já que a gente está falando dessa questão dos erros, eu já vou te fazer a segunda também, que já está na mesma linha de raciocínio. A pessoa lá entendeu que ela não deve treinar para hipertrofia. Opa, eu estou aliviado, não preciso treinar muito. Quantas vezes eu devo ir para academia, então? Né? Eu acho que isso é uma dúvida muito que acomete muitas pessoas. Então, para o corredor, full performance, tá? Tô pensando naquele corredor, Rod, eu só vou para academia para realmente melhorar na corrida. Não é para nenhum outro motivo. O objetivo é esse. É 100% esse. 1, 2 vezes na semana já é mais que suficiente. 2 vezes eu acho melhor porque a gente consegue fracionar mais os estímulos.
principalmente se você está criando essa base de força. Se você já tem uma boa base de força, Rod, o que é ter uma boa base de força? Pesa 70 quilos, você tem que pegar pelo menos 70 quilos num agachamento. Então, essa seria uma boa base de força para você. Aí, uma vez na semana, talvez já seja suficiente. Mas, para grande parte do público, 2 vezes na semana já é um bom número. Se incluir a terceira vez, beleza, a gente vai botar um pouco mais de membro superior, talvez trabalhar uma parte mais geral ali do corpo da pessoa, outras capacidades que também são importantes. Lembra, para a vida, corredor amador, a gente está pensando na vida. Então, 2 a 3 vezes tende a ser um bom número. Rod, posso ir 4? Pode, mas talvez não vai ser melhor do que ir 2 ou 3 vezes. Então, 2 a 3 vezes costuma ser um bom número. Aí vai muito também do que a pessoa está vivendo, né, Vini? E se a pessoa só pode ir uma vez, Rodrigo? Também. Então não faz? Não, uma vez na semana já consegue ter bons ganhos de adaptação neural, que é o que o Vini falou. Essa conexão de você gerar mais força, já dá, uma vez na semana já dá para fazer um treino eficiente. 2 vezes é melhor. Nesse caso, 2 é melhor que uma. Mas 3 não necessariamente vai ser melhor que 2 vezes. Dá pra gente fazer um bom treino 2 vezes na semana. Verdade. E em épocas de competição, exemplo, o Vini tá treinando aí pra minha maratona do Rio. Aí faltam 8 semanas, se eu não me engano, né? 7, 8 semanas. Talvez, de janeiro até agora, ele treinou 3 vezes na semana. Chegando agora, caramba, Rod, o volume tá pesado e tal, tô ficando cansado. Caraca, vamos uma vez na semana só para manter os ganhos ali e tal. Não necessariamente você vai precisar manter o mesmo volume. Então, vai muito da periodização do que o corredor tá vivendo também. Perfeito. Então vamos para a próxima, essa aqui eu posso responder. Qual é o melhor momento para encaixar o treino de força? No dia do treino de rodagem, no dia do treino de tiro ou em dias separados? Cara, eu estudei bastante sobre treinamento concorrente e a maioria dos artigos e também das boas práticas, né, dos profissionais, eles costumam sugerir, cara, horário separado. Se você puder e tiver a rotina ideal, né, que é o que a maioria de nós não temos, é tentar separar ali o treino entre 6 a 8 horas, ali é o suficiente para você poder treinar sem ter interferência nenhuma. Beleza? Então, a melhor prática, treinar num horário, descansou e treina em outro horário. Pô, mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Então, a gente tem que sempre tentar encaixar ali o treino do melhor jeito. Hoje a gente tem 2 maneiras de se escolher o treino, né? Tem profissionais que preferem fazer dias pesados, né? Tipo, treinou intervalado, vou fazer o treino de força para poder descansar no outro dia. Tem profissionais que preferem treinos em dias separados. Vamos treinar o dia do intervalado para você realmente render e no dia do treino leve você vai lá e faz o treino de força porque não vai impactar no treino de corrida. Então são 2 abordagens muito diferentes. Eu vou falar como eu tenho feito para mim e como eu passo para algumas pessoas. Hoje, pelo fato das pessoas, do nível de eu penso sempre no nível de condicionamento do corredor. Então, basicamente, às vezes, esse treino 2 dias forte, a pessoa demora ainda muito para recuperar. Então, eu prefiro sempre fazer intercalado, porque o treino de rodagem, às vezes, pode ser melhorado por um efeito de potencialização do treino de força. Então, ele se sinta melhor para fazer esse treino, tanto sendo correndo antes e malhando depois, ou malhando antes e correndo depois. E no outro dia, porque vai ter um intervalo, lembra que eu comentei no início, sobre as 6, 8 horas de distância, vai ter um intervalo grande para ele se descansar do treino para poder fazer o intervalado no outro dia. Então, eu, Vinícius, dependendo da pessoa, eu prefiro sempre fazer nos dias de rodagem, porque a pessoa vai treinar força e o principal que o Rodrigo falou no início, não é treino para hipertrofia. E para hipertrofia a gente precisa de um treino muito volumoso, um treino que tem muitas séries. E o treino de força ele precisa ter poucas séries. Perfeito. E você, Não, Rod? concordo 100%. O que eu vejo, o que eu tento fazer hoje, quando a pessoa fala que, tipo assim, não posso em 2 dias seguidos, né, separar os treinos, vamos dizer assim. Eu tento fazer essa abordagem dos hard days, dos dias difíceis. Então, beleza, você pode ir de manhã e de noite? Posso. Então, beleza, treino de tiro de manhã, treino de força de noite. Caramba, Rod, mas eu vou estar destruído. Cara, o treino de força é complementar, não é o seu principal. Então, não tem problema. Às vezes eu prefiro, quando a pessoa tem muita dor muscular tardia, que é tipo,
treino de tiro dia seguinte eu tô morrendo de dor. Beleza, vamos fazer dias fortes. Então, treino de força de tiro de manhã, treino de força de noite. Exatamente como o Vini falou. Se a pessoa não tem tanta dor muscular tardia e tal, tem uma boa recuperação muscular, principalmente mulher, tá? Vejo muito isso. Mulher normalmente tem uma recuperação muscular melhor do que a gente. Então, Mais elas rápido. conseguem fazer o treino de força no dia seguinte tranquilo. Então, aí é melhor dividir, dar aquelas 24 horas, pelo menos 8 horas, igual o Vini falou. Treinou de noite, dá um descanso para amanhã. A pessoa consegue dar um intervalo maior, elas conseguem treinar em dias seguidos. E, Vini, vou te falar, antes, o meu TCC foi sobre isso, né? Foi sobre treinamento de força. Aí eu vi essas abordagens, testei muito comigo, né? E vi que, cara, é muito individual isso da divisão. E, cara, para ser sincero também, trabalhando com corredor amador, vai muito do que a rotina da pessoa pode. Sim. Então, o que a rotina da pessoa permite, né? Então, às vezes a gente quer perfeito ali, não quero fazer dias difíceis para dar mais tempo de descanso, mas, Rod, eu só posso treinar tiro na quarta e treino de força é só na quinta-feira, tá? Então, ou então, eu tenho que fazer o treino de força na terça e o tiro é na quarta. Aí eu já fico assim, meu Deus, se ela errar um pouquinho, ainda mais quando eu não coordeno o treino de força da pessoa, né? Que é o grande problema. Verdade, Já exatamente. teve vários problemas, tá? Como esse. Eu mandar um áudio ali pro treinador, pro personal, mais de uma vez já. E conversar com a pessoa, não, treino de força tem que ser assim. Por quê? A pessoa treinava força na terça e o tiro na quarta. Isso já rolou umas 2 vezes já. A pessoa, o personal descascava a pessoa lá no treino de hipertrofia, a pessoa criando full corrida, aí chegava no treino de tiro, quebrava, tava sempre dolorido e tal. Então, cara, vai muito ali do que o atleta amador pode entregar, a rotina dele. Mas fica aí de dica, essas pontuações que o Vini fez, perfeito. Se você puder ali separar, fazer o treino de força e uma rodagem depois, cara, eu acho até legal porque tu já otimiza o tempo também, né? Outra, você tem a questão hoje que estão se estudando, a gente pode até abordar depois, que é a questão da durabilidade, né? Então, você ir correr com as pernas cansadas pode te ajudar a, mais para frente, num ciclo de maratona, de meia maratona, você conseguir manter a performance ali por mais tempo. Então, já tem se estudado isso também. Então, eu acho essa abordagem super legal. Quem quer otimizar tempo, treino de força, bem prescrito, rodagem depois, cara, super válido. Ou dependendo até, dá para... se a pessoa treina... Não, respeita o treino leve, se ela realmente respeita o treino leve, ela faz a rodagem antes e treina a força logo na sequência, ela consegue também. É, Não tem... e essa questão do antes ou depois vai muito também do psicológico da pessoa. Por exemplo, eu gosto de malhar, então eu não vejo problema. Então eu malho e eu gosto muito de correr. Então, para mim, não é um fardo. Agora, às vezes, para a pessoa que não gosta de malhar, é melhor malhar primeiro, porque depois da corrida, ela quer meter o Uhum. pé. E aí, então, a gente já conhece. Então, tá vendo? É muito individual. Mas, assim, o treino leve, ele é para ser leve. Se você errar o treino leve é melhor você errar para menos, né? Então, Uhum. foi mais leve, tá tudo certo. Não vai ter tanto prejuízo assim. Agora, o mais forte, se você errar para menos, não vai ter a adaptação esperada. Então, é Uhum. muito importante ter isso. Até tem uma pergunta já, a Letícia botando fogo aqui na roda, então responde ela para mim, Rod. Dá para fazer treino de fortalecimento para corrida, visando estética ao mesmo tempo? É o que tá na moda agora, né? O treino híbrido. É, tem É verdade. Tem dois alunos hoje. Tá até um que eu converso bastante, o Diogo fez a prova ontem. E, cara, ele foi meu primeiro aluno, assim, de consultoria, né, online. Ele veio pra estética, ele não veio pra correr. E depois ele foi migrando pra corrida. Então gera aquele medo, né, absurdo, assim, tipo, meu Deus, vou perder todos os meus músculos se eu começar a correr. Calma, não é bem assim, né? Começou a correr, primeiro, adaptação energética. Então, tem que alterar a sua dieta. Você vai ter que consumir mais carboidrato, vai ter que ter uma atenção maior na sua recuperação. Então, talvez até ajustar aí o timer de consumo de proteína. Rod, dá para ter performance na corrida e dá para ganhar massa muscular? Totalmente possível. Rod, dá para correr uma maratona sub 3 horas, correndo 100 km na semana e ganhar 3 kg de massa muscular por mês? É impossível. Mas uma pessoa que quer correr ali seus 5, 10 quilômetros, até uns 21 quilômetros, e quer continuar tendo ganhos estéticos na academia, cara, dá sim. Você consegue fazer, dividindo bem os treinos, separando as sessões intervaladas
do seu treino de perna. Talvez você vai ter que diminuir, vai ter que fazer um treino mais eficiente, assim, na questão da corrida. Talvez o Vini não vai conseguir botar 60, 70 quilômetros para você na semana. Mas talvez ali você vai correr seus 20, 30 quilômetros na semana, vai continuar tendo resultados estéticos na academia e vai completar seu objetivo, cara. Talvez você não vai conseguir fazer a sua melhor performance. Mas, tipo assim, vamos dizer, eu sempre dou esse exemplo. 12 semanas de treino, tá, Vini? Você vai fazer um treino de musculação full. Só treino de musculação. 12 semanas, focado ali. 100% dieta, 100% hard. Final de 12 semanas, treinando só musculação. Você vai ganhar 3 quilos de massa muscular, 2 quilos de massa muscular. Aí agora, 12 semanas, treinando musculação ali perfeito, impecável, dieta impecável também. E vai adicionar um treino de corrida para correr seus primeiros 10 quilômetros. Você ganhou 3 quilos na primeira abordagem. Na segunda, você vai ganhar 2,5 kg. Cara, vale a pena. Você vai... Maravilhoso. Uma coisa não vai, tipo assim, você não zera resultados. Talvez você vai diminuir um pouquinho. E, cara, a sensação pessoal de você completar ali um desafio, cara, o esporte é vida. Então, você vai ter ali uma coisa que na musculação talvez vai ficar tedioso, né? Eu vou até te botar na fogueira, hein? Talvez o segundo protocolo, a pessoa ganhe 3,5 kg. É. Vai melhorar o volume de treino. Porque, tipo assim, o treino aeróbio, quando bem prescrito, que não vai atrapalhar o treino de musculação, você vai ganhar condicionamento muscular. Ganhou condicionamento muscular. Você agachou ali com 100 quilos de cada lado. A pessoa que não tem condicionamento muscular, a próxima série, ela vai ter que diminuir por falta de condicionamento, né? Nem por falta de aeróbico. ela tem um aeróbio bem ali trabalhado e tal, ela tem um bom condicionamento, ela vai tacar volume de treino, vai se recuperar. Talvez ela treinava 15 séries por semana, ela agora vai aguentar treinar 30 séries por semana, porque ela está se recuperando bem. O que determina hipertrofia é volume de treino. Você sendo uma pessoa bem condicionada, você consegue. Claro, você não precisa correr 42 quilômetros, mas você pode correr seus 10 quilômetros. Eu acho que todo mundo deveria ter a capacidade, eu falo isso, gera até uma polêmica, de correr 10 quilômetros. Eu acho que todo mundo deveria ter a capacidade. Você não precisa correr, mas se amanhã você precisar correr 5, 10 quilômetros, você tem que conseguir. Então, eu acho fundamental. O marombeiro tem que fazer aeróbio também. Talvez ele não vai treinar para corrida, mas tem que fazer também. Então, dá sim para ter resultados estéticos. E, claro, vai ter que ajustar ali. Vai ter que ajustar. O treino tem que ser um treino mais smart, mais bem pensado, mais bem alocado. Talvez não dá para fazer só por conveniência, né, Vini? Tipo assim, não, eu quero fazer treino de tiro na terça. Pô, mas você quer treinar a perna na segunda. Então, talvez vai ter que ajustar melhor o treino. Mas dá sim para ter bons resultados, tá? Já até mata a próxima pergunta, né? Se o treino de força atrapalharia a corrida e deixaria o corredor pesado. É exatamente o que o Rodrigo falou, cara. Você pode ter e entender que nós temos que, como é que fala? A gente tem que ter os olhos bem abertos e fazer ser mais realista com nós mesmos, né? Do nosso objetivo, alinhar as expectativas para que a gente consiga entender o quanto vai atrapalhar em um. Você pode continuar treinando para fortalecimento, a corrida não faz você perder essa sua massa muscular de forma que você fique igual os kenianos magrelos, né? Não é assim que funciona. Isso demora anos, anos e anos assim. O problema é que a gente vê na internet fragmentos, né? A pessoa faz muito, uma dieta louca, começa a correr muito, sai do zero, começa a correr 100, aí para de malhar também. Então, assim, tudo isso é porque a estética ela é algo muito mais palpável, né? A gente consegue ver ali. Uhum. Então, isso facilita muito essas interpretações. E até mesmo as pessoas que hoje está muito na moda esse treinamento híbrido, até tenho que tomar cuidado como eu vou falar isso, mas as pessoas elas conseguem por fragmentos, né, recortes dos treinos para dizer que elas estão rápidas e musculosas. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa postou um tiro de 100 metros e disse que corre naquela velocidade. Então, a gente tem que entender que a corrida ela é uma sucessão de saltos. Quanto mais forte, melhor. Se você tiver mais massa, você tem a possibilidade de ter mais força, mas não necessariamente você consegue fazer toda a sua força com aquela quantidade de músculo, né? É o que a gente chama na educação física de músculo disfuncional, né? A qualidade muscular que está ali presente não sofreu a adaptação necessária para ter
a ativação, a frequência e a sincronização para fazer, tipo, a gente tem um copo d'água. E aí você enche o copo. Mas aí o copo tá furado. É basicamente a mesma coisa. Você não consegue encher o copo todo porque tem um furo ali. Então o músculo, ele não, ele, por mais que ele esteja maior, ele não está 100% treinado para fazer a força para o quanto ele poderia fazer. É isso aí. E aquilo, a gente tem de janeiro a dezembro, né? Cara, eu quero correr a meia maratona do Rio, exemplo. Cara, beleza. Mantenha a corrida ali 2, 3 vezes na semana, 5 a 10 quilômetros, 30 a 40 minutos. Não digo nem. Faltando 2, 3 meses para a prova, aumenta um pouquinho o volume. Beleza, talvez você não vai ter o melhor resultado estético ali durante aqueles 3 meses. Só que você vai completar seu objetivo e depois mantém a corrida ali. Cara, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra Não, fazer. e o condicionamento aeróbio ele é essencial, como a gente falou aqui. Se você quer melhorar na musculação, você tem que treinar aeróbico, porque a, o intervalo de recuperação ele é muito importante no treino. Então, o que predomina e o que faz a nossa energia recuperar é o metabolismo aeróbio, né? É toda a nossa recarga, né? É vindo do metabolismo aeróbio. Então, quanto mais a gente tiver um metabolismo bom, a gente vai ter uma melhor recuperação. Isso não só no treino de força, mas no treino de corrida, as nossas atividades. Provavelmente o Rodrigo ele fez o triatlon lá. Eu perguntei, pô, tu não tá cansado? Ele falou, cara, eu tô zerado. Provavelmente essa adaptação que o corpo dele teve de uma melhor aeróbia fez com que ele chegasse perto do máximo, mas com uma boa recuperação, porque o sistema cardiovascular dele já mandou, ó, a sangue, mandou nutrientes, mandou tudo que é importante para fazer essa recuperação. Vamos para a próxima, que também eu acho muito legal. Você traz os seus pontos, que eu acho que é importante, e depois eu falo um pouquinho dos meus. Rod, tá chegando o iniciante para você. Pô, então já entendi, cara. Treinamento de força ele é importante, treinamento para estética vem como segundo plano, e eu estou disposto a isso. Eu quero melhorar na corrida. Quais são os melhores exercícios de força para mim? Pode falar, Beleza. pode usar o iniciante e o atleta. Vamos usar esses dois e aí depois a gente discute um pouquinho o porquê para o iniciante e não para o atleta, enfim. Eu acredito que os exercícios, a seleção de exercícios em si, não vai mudar muito do iniciante para o avançado. O que a gente pode fazer é recuar um pouquinho, exemplo, no agachamento com barra nas costas. O agachamento é um exercício que a gente vai sempre passar ali para o corredor e tal. Talvez o iniciante ele vai fazer com a barra nas costas, ele vai fazer segurando o kettlebell, vai simplificar aquele movimento. Mas os movimentos que a gente vai fazer pensando na performance na corrida são movimentos que exigem aquela tripla extensão ali, né, que a gente chama. Então, movimentos que envolvem a articulação do joelho e quadril, como agachamento e os agachamentos unilaterais, afundo, avanço, búlgaro, e os derivados ali do agachamento. E os movimentos de dominância de quadril. Então, a gente pensa no stiff, levantamento terra, elevação pélvica, também pode ser válido. E os derivados deles, então, stiff unilateral, terra romeno unilateral, terra unilateral. Cara, basicamente é isso. Fica aí a receita de bolo, anota e faz. E exercícios que envolvam também a panturrilha. Então, são os exercícios, vamos dizer assim, fundamentais para o corredor. Chegou atleta iniciante de corrida, lá para mim, no presencial, na consultoria online. Primeiro eu tento entender se a pessoa já treinou força alguma vez na vida. Se ela não treinou força nenhuma vez na vida, a pessoa tem que aprender primeiro a fazer os movimentos. E vou ser bem sincero, só da pessoa aprender a fazer o movimento, ela já tem um ganho neural de força que nenhum corredor agachando com 200 quilos vai ter. Então, só da pessoa aprender a fazer um agachamento bem feito, aprender a fazer um afundo bem feito, aprender a usar o quadril para fazer o stiff, para fazer o levantamento terra, ela já tem um ganho de força, um ganho neuromotor muito grande. Pode falar. Coordenação, né? Coordenação Coordenação intramuscular, então só ali já vai ajudar muito. Eu
sinceramente, eu não fujo dos exercícios. Eu vejo muito profissional com medo, às vezes, tipo assim, chegou um iniciante, não, vou jogar ele na máquina primeiro para ele ganhar força muscular. Eu acho um desperdício de tempo e de ganho motor muito grande, né? Eu prefiro já colocar a pessoa ali, talvez ela vai agachar sentada na caixa, agachar sentando no banco, e vai fazer o stiff encostando o quadril na parede, voltando, que aí ela vai ter esse ganho completo ali. Eu odeio usar a palavra funcional, né? Mas às vezes dá vontade de. Então, tá, eu ia falar isso, e aí é que entra, né? A galera aproveita dessa oportunidade da insegurança, né, da pessoa se machucar ali, e aí transforma o treino que deveria ser o inicial como funcional, que é o fora da máquina, né? E aí transfere para a máquina e depois volta a pessoa, sendo que ela já ganhou aquele músculo que a gente comentou anteriormente, sem qualidade, e aí é mais músculo para você tentar transformar em qualidade. Então, o processo fica mais difícil, realmente. Então, esse foi o que você falou, dessa iniciação. Mas é basicamente isso: movimentos de agachamento, movimentos derivados do terra, movimentos de panturrilha. Mais para frente, quando a pessoa dominou 100% isso, ela já está com uma carga muito boa. Aí eu começo a introduzir uma pliometria. O que é pliometria? Salto, exercício de salto, basicamente isso. Algum exercício de salto, ainda mais que a pessoa não tem sobrepeso nem nada do tipo. Basicamente é isso, não tem muito. O profissional está ali para modular da melhor forma possível, adaptar da melhor forma possível. Não tem treino perigoso. Fazer agachamento é perigoso, fazer terra. Não existe isso, não existe. O que tem é talvez incompetência para adaptar para a pessoa. Aí vai muito do profissional. Ou então falta de paciência do aluno para querer evoluir. Mas a base dos exercícios são essas. Basicamente isso. Eu também sigo essa linha, né? Pensando que a gente está falando para a corrida, é pensar sempre na tríplice extensão também, né? Trabalhar ali tornozelo, joelho, quadril, o core também. Eu gosto muito, porque as pessoas pensam em core só em abdômen, mas o core ele é um complexo. Então, é glúteo, é escápula, é lombar, é abdômen, é a própria ali o assoalho pélvico. Então, tudo isso é muito importante. Eu sigo essa linha de raciocínio também. Acredito que os tênis podem. Eu gosto muito para a galera que está chegando e está querendo correr, tentar fazer até muito mais específico o treino com esses exercícios simples, porque eles se tornam muito mais específicos. E a gente tende a confundir a especificidade e imitar o gesto motor na academia. E não, especificidade é só o grau de semelhança para você conseguir ter uma transferência. Então, nem sempre você está subindo a caixa na posição de corrida vai te trazer mais transferência, porque o que a gente comentou, a gente precisa trazer qualidade de força para a pessoa. E essa coordenação que o Rodrigo falou, ela é muito importante, porque sem a coordenação você não consegue extrair o máximo do potencial daquele treino. Então é muito importante a gente pensar sempre nisso, de tentar como essa força que eu estou gerando ali no músculo vai poder me fazer, na hora da corrida, extrair esse potencial, né? Liberar essa força, vamos botar assim, né? Porque ninguém libera uma força, mas assim, transformar essa energia no melhor movimento possível, cara. Eu sou muito dessa do agachamento, levantamento de terra. É importante a gente trabalhar o glúteo. Homens têm muita vergonha de trabalhar o glúteo, mas, cara, é o músculo mais importante ali, é o nosso músculo mais potente que a gente tem para trabalhar, né? A panturrilha também é um dos músculos que, cara, esse é um aluno meu que faz para estética, fala, pô, quero crescer a panturrilha e tudo mais, ela não cresce. E aí, você treina a panturrilha? Eu sempre falto um exercício. Faz um exercício, faz 50 leg press, extensora, fundo, bulgar, mas faz uma série de panturrilha e acha que a panturrilha vai crescer. Não, não é bem assim. Então é muito importante a gente tentar direcionar. E como o Rodrigo falou, na frequência de 2 a 3 vezes a semana, cara, o treino full body, ele é maravilhoso. Você chega ali, faz um puxada, remada, enquanto você está descansando a perna, e aí você mata muito bem o treino de força. Até porque, como para o corredor, além da frequência ideal que o Rodrigo falou de 2 a 3 vezes, eu vejo muito necessário a gente explicar para as pessoas que a adaptação do treino de força é muito mais contínua do que o treino de treino aeróbico, treino de corrida. Então, cara, você
treinar 3 séries em uma semana, você consegue manter seus ganhos de força por quase 3 semanas. Então, cara, indo uma vez na academia, fez 3 séries, a manutenção dos seus ganhos são muito maiores do que você treinar uma vez corrida e só treinar na outra semana. Perfeito. E você até tocou no ponto que você falou dos exercícios. Eu passo exercício de superior para corredor também. Pelo menos um de empurrar. O que seria um de empurrar? Desenvolvimento, supino, flexão e derivados. E um de puxar. O que é puxar? Barra fixa, remada, puxada alta, remada no TRX, que é o que eu mais gosto também, porque já trabalho um pouco de core ali também. Então, eu passo também. Ah, mas corredor não usa membro superior. Cara, mas às vezes até para evoluir nos exercícios de membro inferior você precisa. E outra, estabilidade também. Tipo postura. Assim, postura. Exatamente. Então, tudo isso. Não, e você, o corpo eu não vou passar. precisa. E é aquilo que a gente falou: se o treino estiver certo, você não vai ganhar tanta massa muscular quanto você espera. Por mais que tem um estímulo ali, vai ter, é óbvio, você está trabalhando, mas, cara, vai ser tão pouco que no final das contas você vai se sentir melhor consigo mesmo e vai valer a pena. Além do que se você estiver trabalhando com o Rodrigo, comigo, você vai ver que você vai fazer 2 exercícios e está tudo certo. Ajustado. Então vai ter o ganho na saúde, na performance e não vai atrapalhar em nada com o que você tem que fazer. Mas eu basicamente também, Rodrigo, eu trabalho esses exercícios. Se eu pudesse escolher 4 exercícios para você fazer para corrida, ó, agachamento, levantamento terra, búlgaro e elevação pélvica. Vou botar 5, tá? E a panturrilha em pé. Eu acho que são os exercícios que você mais vai ter transferência e você vai sair de lá completo. Até porque, como o Rodrigo falou bem no início, quem estava aí acompanhando, é que os artigos aí são tão simples que a gente complica tudo. E os artigos são... Eu fico rindo também, porque assim, eu sou igual vocês, eu também treino, eu quero fazer mais exercícios, tá? Os caras vão lá, botam 3 exercícios, é ridículo a série, né? 3 exercícios, uma panturrilha sentada, um leg press e nem agachamento eles botam às vezes, e um afundo no Smith. E o cara melhora a corrida, enfim. Então, para ver como a gente pode trabalhar muito mais e ter muito mais eficiência nisso aí. Aqui dando dica prática também. Se eu fosse... Receita de bolo aqui, tá? Nota aí e segue. Exercício para você fazer na academia. Quero testar ali. Cara, o Vini falou a base. Agachamento. Nem agachamento. Eu faria terra, um exercício de agachamento no lateral. Pode ser um afundo. Um exercício de empurrar, supino e uma remada curvada. Exercício de panturrilha. Vai embora. Tchau. Vai descansar. Não gosta de academia, não quer fazer. Faz só esse exercício. E vai progredindo a carga ali, mantém 4, 6 repetições. Ah, tá, Rodrigo, quanto que eu abaixo, quanto que eu diminuo? Quanto que dá para aumentar? Aí contrata a gente que a gente monta para você. Mas, basicamente... Você falou uma coisa interessante. Eu tive essa reflexão aqui agora. Eu até acho mais válido fazer mais exercícios para quem está iniciando do que para quem já é mais avançado. Por quê? Perfeito. Quando você está iniciando... você vai ter aprendizagem motora, mas além disso você vai começar a entender o que é difícil, o que é uma intensidade, porque às vezes a pessoa fala, treina, chega lá 3 a 6 repetições, você não consegue introduzir essa intensidade ainda, né? É difícil, eu também tenho muita dificuldade. Hoje eu já consigo fazer 3 repetições e acho que estou atingindo realmente essa zona de esforço para ter essa adaptação, mas então... Para quem está começando, não tenha medo também de fazer mais exercício, até você aprender, exigir do seu músculo realmente a força que você tem que fazer. Rodrigo, e agora? A gente falou bastante da academia. E como trabalhar força sem precisar ir para academia? Como é que você sugere para o pessoal? Você está me vendo, Vini? Tranquilo? É porque eu olhei olhando para ali. Ah, tá. Não, é que deu uma travadinha para mim, mas se você está conseguindo me ver, tá tranquilo. Para Travou aí agora. pessoas que estão... Tá. Voltou? Tá, agora voltou sempre. Para pessoas que estão iniciando, cara, em casa dá para fazer um super, super, super treino. Não tem mistério nenhum. Então,
a fundo com o próprio peso, ou até adicionando talvez só um kettlebell, alguma coisa do tipo, até indivíduos intermediários, até dependendo do avançado. Stiff no lateral ali, o aviãozinho, elevação pélvica no lateral, exercício de panturrilha. E se a pessoa for avançada, salta, cara, pliometria. Vai fazer pliometria, você vai sofrer. Se você quiser fazer pogo jump, esses exercícios de salto no lateral, você pode ser o mais avançado que for. Se você fizer da maneira certa, vai ser muito difícil, muito difícil. Então, para iniciante, peso corporal já vai ser mais que o suficiente. Acelerando o movimento. Isso é importante também, né, Vini? Quando a gente quer trabalhar força e potência, sempre pensar que você quer mover o peso da maneira mais rápida possível. Então, eu vou agachar, vou subir. Tirando iniciante, tá? Quem tá começando 100% ali, porque às vezes vale até a pena desacelerar um pouquinho o movimento para você entender. Mas em pessoas que já fazem treino de força, vou fazer um agachamento sempre com o máximo de intenção. Então, eu quero quase saltar com o peso. Sempre na fase concêntrica, na subida ali, na parte de aplicar força. Sempre o máximo de intenção. A descida não precisa controlar, não precisa fazer aquela descida lenta e tal. Até para quem está migrando do treino de estética para treino de força e potência, tem essa dificuldade. Está acostumado a fazer o movimento devagar, controlado, não. Ganhar potência, ganhar força é um máximo de intenção na subida. Rod, mas está subindo lento, então é porque a carga está pesada. Então tá bom, não tem problema. É o máximo de intenção, não necessariamente ela vai ser rápida. Mas basicamente é isso. Iniciante, peso corporal, avançados, peso corporal, mas só que colocando um pouco mais de salto. Basicamente isso. Você trabalha com isso também, Vini, normalmente? A Corre Bia Gama falou que já tá anotando na ficha nova aí os exercícios dela, que ela vai começar a fazer. É isso, é gabarito, cara. Panturrilha, agacha, levanta e vai correr. Eu também penso dessa forma. Acho que o peso corporal vai te gerar uma consciência ali para você estabilizar essas articulações. Você tem esse feedback interno, né, muito grande ali, porque você mesmo está tendo que conduzir o exercício e tudo mais. Então, eu acho bem legal também essa abordagem, né? E hoje a gente tem os elásticos que podem ajudar também a você de que gerar essa consciência muscular ali, gera uma tensão, dificulta. E assim, galera, um é melhor que zero. Então, acho que não posso ir para academia se você fazer um puta treino aí de fortalecimento. Até porque na corrida você está lidando com o seu corpo. Então, é gerar essa demanda para o seu corpo, entender como o seu corpo pode se fortalecer. Você já está se fortalecendo. Então nunca mais preciso malhar? Não, porque chega uma hora que você está em outro nível na corrida que você precisa aumentar essa demanda para aguentar a atividade da corrida. Mas você consegue totalmente fazer treinos excelentes aí. Hoje em dia eu tenho apostado muito na isometria, sabe, Rod? Tenho estudado bastante também e como tentar evitar esses treinos de hipertrofia, onde tem muito movimento concêntrico, excêntrico, concêntrico, excêntrico, e trabalhando sempre a isometria ali. Porque tem estudos dizendo que pode ajudar tanto o neural quanto até na hipertrofia, tá? Mas, assim, tem diversos tipos de isometria, a gente pode conversar em outra live, mas eu também, então, a pessoa que tá sem equipamento, ela pode trabalhar diversas coisas se ela tiver um profissional do lado, né, cara? Como o Rodrigo falou, a velocidade que ela vai fazer, o tipo de contração que ela vai fazer, a complexidade do exercício. Às vezes você está fazendo um aviãozinho, né, que é o stiff, ele com peso corporal, aí só de você balançar seu braço, você já gera uma outra demanda, né? Tipo, pode inventar de fazer uma remada com vento, você vai sentir já outra coisa. Então, muita coisa é bem bacana. Eu acho que a pandemia veio muito bem nesse sentido, a gente tentar pegar a criatividade dentro de uma lógica, obviamente, para poder ver que o nosso corpo ele é magnífico de funções. E aquilo, vale mais um treino bem orientado e planejado em casa do que um treino perdido na academia. Isso com certeza. Então é melhor ser um treino direcionado em casa, com peso corporal, um elástico ou outro ali, do que você ir na academia e fazer a fichinha lá da Smart Fit. Não posso nem falar, mas já vale mais muito Porque mais. assim, porque triste falar, mas é a verdade. Nem sempre o esforço é equivalente ao resultado.
né? Então, assim, você está se esforçando muito mais, não vai trazer o resultado, não é semelhante, né? Não é equalizado. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque às vezes você está fazendo tudo, mas assim, cara, por mais que você melhore sua saúde correndo, vai emagrecer, vai ter mais força, mas se você não tiver também um pouquinho da performance pro treino, você não vai melhorar, né? Então, o corredor tem que entender isso, cara. O treino tem um objetivo. Qual é o objetivo? Melhorar a minha economia de energia. Então, eu tenho que fazer o melhor treino para ter aquela economia de energia. O que vai acontecer no externo, no geral? Vai melhorar a minha glicemia, a minha hipertensão, vou emagrecer. Então, tudo isso são consequências muito boas. Então, cara, é entender que para quem está correndo, o treino de força vai agregar muito, vai melhorar sua corrida. Você que está iniciando, você vai sentir com muito mais capacidade de correr mais e acredito que não tem mistério. Em casa ou na academia dá para ser feito. Total, total. Vou fazer uma pergunta aqui. Perguntaram aqui na live, na Nutri Letícia. Ó, o treinamento de força muda para corredores de curta distância para os de longa distância? Cara, gostei da pergunta. O maratonista, por exemplo, ela quis dizer se o cara que só corre 5 ou 100 metros e para o cara que corre maratona. Pode pensar. Pro cara que faz sprint, né? O treino de força, ele pode trabalhar com volume maior, né? Dentro da academia eu trabalharia mais força até com um sprintista, mas, cara, passou de 800 metros ali até a maratona, o treino não vai mudar muita coisa, não. Volume baixo, trabalhar força e potência e evitar o volume excessivo para essa pessoa não ganhar massa muscular. Já para o sprintista, o volume pode ser maior, porque o peso corporal não vai interferir tanto, né? Mas, aí trazendo para a gente, né? Para o corredor amador. Rod, treino para o cara de 5 e para o cara de 42, vai mudar? Não vai mudar. A prescrição vai ser muito parecida. Talvez o corredor de 5 não vai estar com um volume tão grande quanto o maratonista. Então ele vai aguentar correr, fazer treino de força às vezes 3 vezes na semana. O maratonista talvez vai ter que segurar, vai ter que fazer uma vez na semana, fazer só uma manutenção ali no período específico. Mas a prescrição e a ideia de montagem de treino, idêntica, não muda em nada. É tudo fundista que a gente chama, né? Então, passou de 800 metros ali, o treino vai ser de 800 até a ultramaratona, vai ser muito parecido. Mas aí, Vini, eu vou botar só um pontinho aqui. Para o corredor de trilha, eu acho que já tem que ser diferente. Para o corredor de asfalto. Por quê? Para mim, ele tem que já visar e já ir visando a pliometria. Eu já acho a pliometria mais essencial para o corredor de trilha. Outra, usar o treinamento conjugado entre os treinos, fazer um treino de força na sequência e correr para o corredor de trilha. Eu acho uma abordagem fantástica, porque simula bastante ali. Porque, galera, quando a gente está correndo, a gente usa muita energia elástica, né? Então, a cada toque no chão, o chão te empurra também. Quando a gente está subindo, essa parte elástica, ela cada vez diminui mais. Quanto mais inclinado, menos a gente usa energia elástica, mais energia, mais a força concêntrica ali. Força contrátil. Força contrátil. A gente usa mais a parte muscular e menos a parte tendínea, o nosso stiffness muscular, essa parte de rigidez. Então, o corredor de trilha, ele tem que ser mais forte, naturalmente, assim. Então, para o corredor de trilha, eu já faço algumas diferenças para o corredor de trilha, para o corredor de asfalto. Mas pouca coisa ali. O macro do treino não muda muito, não. E trabalhar um pouquinho também de mudança de direção. Também gosto de trabalhar um pouco mais. Exemplo, corredor de asfalto, eu não trabalho mudança de direção quando eu faço pliometria. Basicamente é só salto vertical e horizontal. Para o corredor de trilha eu já trabalho um pouquinho mais. Eu já passo um deslocamento lateral, porque a gente usa muito na trilha. Vindo correndo na trilha também, ele sabe. Toda hora a gente está mudando de direção ali, a gente tem que ter esse contato mais rápido. Então, a pliometria para o corredor de trilha eu acho bem importante. E também usar abordagem diferente. Fazer um treino de força, na sequência, fazer talvez um tiro na subida. Isso eu acho válido para o corredor de trilha. Para o de asfalto, eu já não vejo. Acho que não tem necessidade. Até dá para fazer, mas não tem necessidade.
É isso, a gente está buscando otimizar o tempo, porque falta de tempo é um dos maiores fatores do sedentarismo. Então a gente Exato. tem que ir para o que vai funcionar, quem sabe o que funciona. Eu acho que a abordagem é essa, até porque o treino de musculação para o cara que corre distância muito curta, ele tem uma, vamos dizer assim, uma importância maior do que para o cara que vai fazer maratona. Então o que vai mudar, a gente se preocupa muito na corrida com o volume de treino, mas na musculação a gente não tem essa preocupação. Então, acho que o segredo está nisso. Você aí que está assistindo a live, está pensando no seu treino de força, se pergunte qual é meu volume de treino de força, né? Porque a pessoa só se foca no volume de corrida. Então, às vezes, a intensidade ela é um fator chave na musculação, mas você não, não se pergunta no volume. Às vezes, ter um volume reduzido vai te trazer muitos resultados, porque a intensidade ela é absoluta, ela vai ficar ali. E aí você só faz o manejo do volume dentro da periodização, dentro do que for mais importante para aquele seu momento. Então, acho que é isso mesmo, Rod. Eu também focaria um pouquinho mais para quem corre menos, né? E a necessidade é mais explosiva. E para corredor de trilha tem que fazer força. Na trilha não tem jeito. A gravidade vai cobrar, a montanha cobra. Então, eu acho que realmente é importante para quem faz trilha. Para todo mundo, mas para quem faz trilha, É, não pode deixar de malhar. exato. É treino. Não, pra trilha, pra corrida, dá pra correr e não fazer treino de força. Dói falar? Dá. Mas, cara, pra trilha eu acho muito, muito, muito essencial. Tipo, muito. É essencial, já tô sendo até redundante, né? Mas corredor de trilha tem que fazer treino de força. Ô, Vini, eu vou te botar Até. numa enrascada aqui, porque já me fizeram essa pergunta. E eu tenho a Uhum. resposta na ponta da língua. Embora entra no depende, sabe? O nosso depende que a gente ama e adora. Mas Vou tentar não falar isso. não sei, chegou o corredor para você, ele corre 3 vezes na semana, tá? Ele corre 3 vezes na semana. E ele vai correr uma meia maratona, só para dar um exemplo aqui. E ele fala assim, Vini, você acha melhor eu correr mais 2 vezes na semana ou adicionar 2 treinos de força? Essa pergunta, ele quer melhorar na corrida, tá? Ele quer melhorar na corrida. Tá, repete aí a frequência só para eu Ele entender. corre 3 vezes na semana. Aí ele pode correr 5, ou então ele pode adicionar o treino de força. O que você faria? Cara, eu Difícil. faria Difícil. treino. É difícil, realmente. Mas assim, eu faria o treino de força. Por quê? Porque com o treino de força, a gente consegue melhorar um dos pilares que determina o sucesso na corrida, que é a economia de energia. Então, você ficando mais econômico, nos dias que você for correr, talvez a gente consiga correr mais em menos tempo. Só que você não se tornando econômico, talvez no dia que a gente iria treinar força e selecione a corrida, talvez a gente continue lento, não corra mais e tenha mais desgaste. Então, para quem corre só pode treinar 5 vezes na semana e os dois outros é off total. Eu botaria o treino de força até porque vai ser um treino sem impacto, a pessoa vai melhorar a economia de energia porque ela vai melhorar a qualidade muscular, então ela pode muito bem correr melhor, vai melhorar a stiffness, a rigidez que o Rodrigo comentou anteriormente, então isso vai fazer ela se tornar diretamente econômica, ela vai talvez melhorar a composição corporal dela, então acredito que ela consiga manter ali a massa muscular pelo estímulo, vai perder gordura porque vai emagrecer também, né? Então acredito que a pessoa se sinta bem consigo mesma, então vai ter uma performance melhor, mas eu não abriria mão de treinar força não. Eu acho que ela vai ter muito mais ganho do que ela só corresse, até porque ela, às vezes, correndo mais, talvez o tempo dela melhore 1 minuto e não vai fazer diferença, mas talvez na qualidade da corrida dela faça muita diferença se ela não fizesse treino de força. Então eu só passo mais corrida se a pessoa pode malhar. Então é um pré-requisito, sabe? Eu boto essa linha. Perfeito. Pô, tô treinando 6 vezes. Não, então, se não tá conseguindo malhar uma vez, então não é 6 vezes que você pode treinar. Entendeu? Então, aí eu vou muito por essa linha. E você? Não,
A minha resposta é, a curto prazo, correr mais é melhor. Com certeza vai ser melhor. Você vai ter, o resultado na corrida vai ser melhor. Mas no longo prazo, o treino de força vai ser muito melhor. Muito melhor. Então, para o corredor amador, tem que fazer treino de força. Para o profissional, o cara corre tanto, ele já está perdido ali. É essencial também. Mas para o corredor amador, tem que fazer Até treino de força. porque Também o cara que corre tanto, às vezes ele se conhece tanto que ele mesmo não se põe em uma zona de risco, sabe? Então acho é, que chega nesse ponto, né? Tipo, pô, não, tô me sentindo mal, então não vou fazer isso, vou pegar mais leve. A gente não, a gente é mais carrasco, a gente sai enfiando a cabeça, corre, quer nem é, saber, tá com dor, tá sem dor, toma remédio, vai correr, é. enfim, faz essas loucuras. E, Já o profissional, ele e o corredor amador, a travou. ideia é correr o resto da vida, né? E é o que eu falo, beleza, a corrida é muito importante, vai te dar saúde cardiovascular, você vai chegar lá com seus 80, 90 anos com disposição, com vigor, mas, cara, é o que eu sempre brinco com isso, né? Para você levantar do vaso, quando você for fazer suas necessidades, você precisa de força muscular. Para você tomar banho sozinho, sem precisar de alguém te dando banho, você precisa de força muscular. A realidade é nua e crua dessa forma. Então, para você fazer suas atividades diárias, você precisa de força muscular. Se você não fizer musculação, depois dos 40, a cada 10 anos a cada década, você vai perdendo de 3 a 5% de força muscular. E depois de 60, isso só é exponencial, essa perda. Então, se você não fizer treino de força, pode ter certeza, você vai precisar de ajuda lá no final da vida. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Ó, a Penha aqui, ela comentou, ó, faço 3 treinos de força e 2 de pilates. Então ela tem 5 treinos de fortalecimento. Você acha, a galera que faz pilates, você também fala, só posso fazer pilates, não posso malhar. Acha válido, na sua visão? Acho melhor que nada. Acho melhor que nada. Mas é o que eu falo. Para corrida, eu consigo entregar no treino de força o que o Pilates entrega. O Pilates talvez não vai conseguir entregar 100% o que o treino de força entrega. Então, entre a pessoa fazer. Porque o Pilates é um método, então depende muito como é que a pessoa segue aquele método ali, né? É muito difícil. É Perfeito. igual treino funcional ou musculação. É, funciona para Qual treino quem, né? funcional? Aquele circuito de que cada hora faz um exercício diferente, tá? Isso para corrida vai ser péssimo, vai até atrapalhar. Mas se for o cara faz treino de força, no treino funcional, tudo que é método, gente, é muito difícil, muito difícil, muito difícil. Porque se o profissional segue o método de um jeito, vai ter um resultado. Se ele segue de outro, igual crossfit, dá para fazer crossfit e treinar corrida? Cara, dependendo dá. Mas se você vai no dia lá do CrossFit, que é 100 saltos de corda, depois 100 saltos na caixa e depois 100 burpees, cara, isso vai atrapalhar na corrida. Mas se Total. for agachamento, deadlift, talvez você vai ganhar força e vai te ajudar na corrida. Então, tudo que é método é muito difícil. Não, e ela comentou que Pilates me dá muita flexibilidade e mobilidade. Eu acho essencial, o corredor tem que ter tudo isso, né? Até porque a gente confunde flexibilidade com ser muito flexível. A gente tem que ter uma flexibilidade para o músculo se mover naquele Demais. movimento que a gente realiza na corrida, né, cara? Você não precisa ser a Simone Biles, mas Você você não precisa precisa ser. flexível, né? Mas você não pode ser Exatamente. engessado. É basicamente isso. Exato. E com E a força assim, mesmo, né, Vini? Vamos combinar. Ninguém precisa mover 200 quilos no agachamento, mas você tem que aguentar seu peso corporal. Basicamente isso. Basicamente isso. A vida é mais simples do que a gente acha, às vezes, né? verdade, perfeito. É, vamos então para uma última sessão de perguntas, que a galera deve ter bastante dúvida nessa questão da ter que renunciar, né, ao treino de força. E aí, pô, tá chegando a época de competição, vinha treinando força, mas agora, cara, eu tô focado na corrida, não tá dando mesmo, então eu tenho que. E não dá para trocar o treino de corrida. Tem algum momento que a prioridade vai bater lá em cima. E aí, dá para manter o treino de força mesmo com alta quilometragem, pensando que ela é individual, mas tipo, todo mundo tem uma alta quilometragem para si. Nesse momento, cara, tá difícil, devo manter o treino de força?
Eu vou até me usar de exemplo para responder essa pergunta. Depois que eu entrei pro triatlon, cara, eu confesso que, tipo assim, cada vez tem sido mais difícil manter o treino de força na rotina, sabe? Porque é muito treino para encaixar. O treino de força é a quarta modalidade. Eu sempre faço depois de algum treino. Então, ou eu nado e depois faço força. E é tudo na sequência, que eu não consigo. Lembra o exemplo perfeito que o Vini falou? De 6 a 8 horas? Eu não consigo fazer isso hoje. Infelizmente, eu não consigo. Eventualmente, eu consigo ali, mas não é o normal, né? Então, o que, que eu faço hoje, tá? Rodrigo Rosa aqui. Longe de competição. Tento 2 vezes ali. Então, treino de meia hora, 40 minutos ali no máximo, tá? Os essenciais, dei a receita de bolo já, quem anotou, anotou. Se não, vai no meu story que eu vou ter treino de hoje também. Então, tá lá, é basicamente aquilo. E uma vez na semana, Vini, quando o treino tá puxado, sabe? Ali, quando o volume tá alto, a intensidade também já também tá alta, o ritmo de prova e tal. Rod, dá para fazer 2 treinos na semana? Cara, às vezes você tem até o tempo, mas você não tem isso aqui, ó, você não tem vontade de treinar força. Então, tipo assim, eu sei da necessidade, eu sei que eu tenho que treinar. Cara, eu vou lá e vou fazer o mínimo necessário para me manter forte. Qual que é o mínimo necessário para me manter forte? Uma vez na semana. Quando você vai fazer 2 exercícios de membro inferior, 3 a 5 séries no máximo ali, e é isso, cara. É isso, é isso. Tem hora que vai ser necessário. E o que que eu faço? Semana de prova eu não treino força. Eu acho que é até uma pergunta que a gente tinha anotado para fazer. Não treino força e não passo para nenhum aluno. Porque a força, gente, com um treino a cada 10 dias, a gente consegue manter a força por quase 12 semanas. Um treino a cada 10 dias a gente consegue manter. Vai ter ganho? Não. E dependendo do volume de treino, você vai perder um pouquinho de força sim. Mas você consegue pelo menos manter o mínimo ali, né? Então, ciclo de maratona, principalmente, que a pessoa está muito fadigada mesmo. O ciclo de Ironman, ciclo de 70,3. Cara, vai uma vez na semana e dependendo ali, naquelas 6 semanas, 40 dias, uma vez a cada 10 dias. Então, você vai segunda-feira, vai na quarta da semana seguinte, vai sabe, a cada 10 dias vai variando ali. É o mínimo necessário para tu manter o estímulo. E tu vai lá, você não vai fazer cadeira extensora na academia, pelo amor de Deus. Você vai fazer um agachamento pesado ali, 3 repetições longe da falha, para manter tua adaptação neural ali. Mas uma vez na semana, quando tiver muito pesado o ciclo. Cara, a galera que tá correndo 3 vezes na semana, aí não, aí dá pra ir 2, 3 vezes na semana. Não tem problema. E outra, se você tiver um bom treinador, o Vini, eu tenho certeza que ele vai conseguir, talvez, fazer o que o Vini falou. Vai colocar o dia de treino de rodagem junto com o treino de força. Que aí você não vai ter que ir na academia 2 vezes. Você vai na academia uma vez só e mata seu treino. Talvez no triatlon você vai fazer o treino de força e depois vai nadar. Ou então ao contrário. Você casa, você não vai ter que ter o deslocamento para ir na academia, tomar banho 2 vezes, fazer tudo 2 vezes, não. Compacto treino, eficiência no treino. É isso. Olha, eu vou ser o advogado do diabo, né, que falo, mas eu gosto de treinar força no dia, na semana de prova. Mas isso é entendendo que o treino não vai me melhorar, mas ele psicologicamente me deixa mais Mais forte. Mas forte. assim, Concordo 100%. eu me sinto melhor e me sinto mais seguro. Qual é a sua rotina hoje, cara? Se eu puder malhar segunda-feira para começar a semana, eu prefiro. Mas é aquilo, hoje meu treino já está muito ajustado, então assim, e tô acostumado também, então não pode ser para qualquer pessoa. Uhum. No melhor cenário, eu faria igual você, retira. Porque a Mentira. chance de dar merda até é grande. E aí tem até pergunta aqui da Corre Bia, que treino fazer na semana? Lembra que a gente comentou sobre o volume de treino, cara? Você vai fazer o mesmo treino. Por quê? Se você mudar o treino, é a pior coisa que você pode fazer. Porque seu corpo vai realizar uma necessidade de tentar se adaptar àquele esforço novo. Por mais que pareça, nosso corpo adora repetição. Por incrível que pareça, nosso corpo adora repetição. Então, se você mudou alguma coisa, vou pegar mais leve, vou fazer mais repetição, vou fazer uma série a mais. Ou, cara, às vezes é melhor manter igual. Pô, fiz com 10 quilos, 3 séries, 10 repetições. Na semana seguinte, você vai fazer uma série, duas, e com a mesma carga, reduz a repetição. Não inventa de aumentar a carga, não inventa de compensar de outra forma ali, porque isso vai gerar talvez uma necessidade e pode gerar uma dor muscular. Então, qual é o melhor treino para você fazer na semana de prova, se você for treinar? Eu prefiro treinar, mas, por exemplo, semana passada eu não consegui. E eu
vou treinar no início da semana, a prova é no final da semana, então dá para recuperar de boa. Tem pessoas que preferem descansar muito, então também não tem problema, porque eu sei que eu não vou perder a melhora que eu tive. É mais questão psicológica e tal, de rotina, de entrar ali me sentindo mais confiante e tudo mais, e mais seguro para poder dar pancada e não me machucar. E aí, minha sugestão é, cara, vou treinar, o que que eu faço? Vai fazer metade do seu treino que você já faz, não pode mudar. Eu acho que não tem erro, A mesma você não carga, vai. cansa, né, Vini? Com tudo. Exatamente, tudo igual. Só que a metade do treino, pô, se fazer assim, você vai fazer duas. E o pessoal tem esse estigma que precisa acabar, cara. Duas séries são duas séries, não vai ser, tem que ser a partir de três séries. Não sei, a gente tem esse, é três séries, sei lá o quê, é três séries. Hoje eu passo duas, cara. Acho que duas a pessoa fica até confusa. Porque quando você começa a aprender a treinar, você já vai lá, faz a primeira e a segunda certinho. Então, o 3, eu acho, não sei, isso aí você pode até comentar, mas acho que o 3 veio daquela percepção que a pessoa vai se acostumando para poder chegar na série principal, que a gente chama. Então, são três tentativas, é muito mais fácil. Agora, com duas tentativas, uma, talvez você vá lá e não consiga entregar o que você tem para fazer. Né? Obviamente que a gente tem o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que ele tem lá a frequência, a quantidade de séries ideal para cada objetivo, mas a gente sabe que, cara, são duas séries e um exercício. Você já fez outros exercícios, essas séries também são complementares. Então, a dica prática é faz a metade do treino que é sucesso. É isso aí. Eu não passo treino de esforço exatamente porque, se for um aluno muito avançado, eu prescrevo lá. Sem problema nenhum. Mas se for uma pessoa que eu tenho uma dúvida, que talvez ela vai estar empolgada, vai estar descansada na semana da prova, que ela pode querer, não, vou tentar aumentar um pouquinho a carga aqui, estou me sentindo Já bem, porque é, ela... já E não é. tem, isso anota, não tem nada na semana da prova que você faça que te melhore, mas tem muita coisa que pode atrapalhar a sua prova. É basicamente essa. Não tem nada que você faça na semana que vai te melhorar, mas piorar tem muita coisa, muita coisa. E tem, Alimentação. e tem aquela, né? Você acabou de falar, cara, a pessoa vai estar animada e ela vai estar mais descansada, porque provavelmente com você que priorizou o treino dela para a prova-alvo, fez um polimento, que fez uma semana de descanso, e aí ela vai estar mais descansada, e vai chegar na hora de fazer o treino de força, a percepção de força dela é outra, fala, ué, tá muito leve. Aí ela vai lá, pum, aumenta a carga, aumenta 1 quilo que seja, aquilo ali já Já vai gerar uma. Já era, assim. Já era não, mas assim, vai de forma vai dar um problema. E é aquilo, pensando na prova-alvo, performance. né, Vini? Prova Eu tô lá, falando de prova-alvo. Se é prova aquele alvo. treininho de luxo lá, que você vai para receber a medalha, eu tô falando, tipo assim, o que é prova-alvo? Uma prova que você quer performar muito, que vai correr a cada 3 meses, mais ou menos assim, no máximo ali. Não tô falando de... Pô, imagina, tem gente que faz prova a cada 2 semanas, ou uma prova por mês. Aí tem que tirar o treino de força toda vez, não tem como. Eu tô falando de prova-alvo, eu tiro na prova-alvo. Não, Rod, eu vou correr um 10 km aqui, a pessoa tá treinando para minha maratona. Correr um 10 km aqui, pode substituir o treino de ritmo para fazer na prova? Pode, beleza. Aí eu mantenho o treino de força normal, como se fosse uma semana padrão. Fã de prova-alvo. Aí eu tiro 100% do treino de força. Perfeito. Até a Penha comentou aqui, meu treinador vai colocar o 4º dia de corrida na minha planilha. Tenho dúvida se vou manter a mesma frequência de fortalecimento ou não. Olha, eu não posso opinar porque eu não sei qual é o tipo de treino que ele vai fazer. Mas eu acho que nesse início, por mais que ele vá aumentar a sua frequência, eu, falando por fora, sem entender o contexto, eu manteria até para ver como o seu corpo vai se adaptar, se não vai atrapalhar, e depois, ao longo, chegando, como o Rodrigo falou, mais perto de prova, você vai tirando esse fortalecimento, porque mal ou bem está gastando energia, e vai manter o treino que você acabou já se acostumando, com uma pré-fadiga, um pré-cansaço em treinar, vai treinar com mais energia, né? Sobrando, e já vai ter acostumado seu corpo a correr 4 vezes. Se ele, como ele vai introduzir agora, provavelmente, ao meu ver, ele vai por um treino mais curto, pequeno, então isso não vai atrapalhar seu fortalecimento. A não ser que você dê um feedback, cara, tô ficando muito cansado. Aí a gente revê. Mas isso vai caso a caso. Eu pensaria dessa forma, e você? Eu também. Porque, tipo assim, eu tô olhando por fora, igual o Vinícius falou. Ele tá adicionando esse treino extra para te dar uma carga a mais de treino.
treino, né? Então, tipo assim, ele quer que você vai adicionar o treino, que você se adapte e se torne mais forte. Se você tirar o treino de força, você compensa que, tipo assim, talvez o ganho ali. Então, tipo assim, é melhor você manter tudo que você tá fazendo e adiciona para você ter mais carga. Talvez se você tirar, vai ficar meio que elas por elas. Claro que o treino de força não tem a mesma adaptação do aeróbico, mas estou dando um geral aqui. Então, manteria tudo igual, adiciona, que você vai ter mais volume de treino, mais volume de treino. Quando bem adaptado, mais resultado. Normalmente, essa é a conta. Exatamente. E aí você depois vai tirar o que não é prioridade, que vai ser o treino de força. Então, nesse momento é até bom manter, porque você vai estar fortalecendo seu corpo para poder aguentar esse quarto treino. E aí depois você vai fazendo o jogo com o treinador, que uma hora você vai ficar cansada e vai ter que tirar alguma coisa. E a corrida é a sua prioridade, eu acredito que não seja isso que você vai tirar, né? Isso aí. Rod, cara, foi muito bom. A hora passou voando. Já tem 1h20, cara, quase que a gente está conversando, trocando ideia. Quero te agradecer muito por fazer parte aí de mais um episódio aí, Construindo Corredores. Acho que a gente falou, hoje a dinâmica foi bem legal, a gente fez várias perguntas. Você tem mais alguma pergunta que você queira responder? Você queira passar mais alguma dica para a galera? E aí faz as suas considerações finais também para a gente ir encerrando. E marcar outra também que a gente gosta, né, cara? Acho que é bem legal aí essa live, essa troca com você. Hoje foi muito bom, cara, de verdade. Tô bem feliz. Obrigado aí pela Seis, pela parceria. E é isso, cara. É com você. Tamo junto demais, Vini. Precisando aí, já vamos marcar outra, pensar outro tema. A gente sempre trazendo aquele aspecto mais geral. Acho que hoje a gente elucidou, cara, não consigo lembrar de dúvida, assim, de que normalmente costuma surgir sobre treino de força. Eu acho que a gente conseguiu bater bem nesse ponto. Uma dúvida que me pergunta agora, Rod Nutri, não treinador, se tem que mudar a dieta, né? Quando inclui treino de força, aumentar a proteína, essas coisas. Cara, se você tem uma proteína bem equilibrada, que está sendo suficiente ali para se recuperar, não tem que mudar a proteína não, tá? Porque o pessoal associa músculo, né? Musculação, treino de força, mas se está bem equilibrada a proteína, não precisa aumentar não. Você só vai ter que repor a caloria que você gastou no treino de força, que não é alta, tá? Só para também elucidar essa outra dúvida. O treino de força gasta bem menos que a corrida, então só um ajustezinho ali, comer um pouquinho a mais de carboidrato já vai repor e você vai continuar tendo bons resultados. O que vale é mais a dieta como um todo. E acho que é isso. Vini, precisando, cara, foi um prazer gigantesco. É muito bom trocar ideia com você. Uma pessoa que estuda, um treinador aí, referência, aquela pessoa que você não tem medo das informações que estão sendo divulgadas na internet, né? Porque tem muita informação errada. Treino de força tem muita informação errada sobre treino de força na corrida e não deveria. Repito o que a gente falou lá no início, né? A ciência é clara e bem simples em relação a treino de força para corrida. Força, potência, não precisa trabalhar e trabalhar hipertrofia, repetições até a falha atrapalha o corredor. Então, isso, quem fala diferente disso está rasgando todos os papers que a gente tem até hoje. Então, muito bom trocar ideia com uma pessoa também que estuda e trazer essa abordagem. Tinha até esquecido desse treino de isometria, vou estudar mais. Eu lembro de um treino, um estudo que era comparando panturrilha com a panturrilha em isometria e O... de A gente chifre. chama de. Exatamente. A gente tem falado muito sobre. Assim, eles trazem. Tem alguns tipos, né? Mas isometria de empurrar e de sustentar, né? Que seria o isopush e o isohold, né? E assim, Uhum. a abordagem de isometria eles trazem muito para a galera de reabilitação, mas já estão trazendo para o esporte de performance, por quê? Porque a isometria ele tem um gasto de energia muito baixo. E além de não fazer essa contração e o alongamento do muscular e a contração muscular, ele trago adaptações em diversos ângulos ali. Então, a intenção de força máxima, o ganho neural tem sido muito grande. Então, a pessoa faz uma contração máxima, tem um ganho neural sem ter essa depressão de energia e um gasto calórico, exatamente, um gasto calórico muito baixo. Então, para quem está, eu tenho apostado bastante nisso, até para posterior. A gente pode trocar, marcar de tentar falar. Fechou? Eu estou estudando bastante, porque acaba, você não fadiga o músculo, né, vamos dizer assim. E aí É. você A tem, chance tem de uma... dor muscular tardia é muito menor, muito menor, muito menor. Só que é aquilo, É um tema. Sabe quando você passa o olho, caraca, maneiro,
mas, tipo assim, você não aprofunda, sabe? Aí é isso que rolou Só comigo. que, Eu é- só só que, é- trabalhei só, isometria só até que, hoje com lutador. só que é Eu aquilo, trabalhei com né? corredor. Aquele treino com aquele treino que não cansa, que parece que não tá fazendo nada, mas Fofo. ele exato, mas assim, ao mesmo tempo ele tem assim, tido uma abordagem, né? Obviamente a ciência está pesquisando ainda, mas eu acho muito válido até porque, cara, você vai ter um aproveitamento, vai ganhar, não vai deixar de fazer o treino normal e é algo rápido, simples, que se dá para fazer com o peso do corpo. É, Uma parede. tá até É, numa fase que você tá mais cansada, né, Vini? pô, pô, É uma exatamente, é uma alternativa. boa. Claro, você não vai testar isso, né, nesse período, mas talvez treinar ali na base para aplicar lá no período até de polimento, ali, aquelas fases final. Pô, uma alternativa. Quando você Até falou, minha porque cabeça. você que estuda também, a gente sabe muito bem. O problema também do treino de hipertrofia é muito a fase excêntrica. A galera não entende os tipos de fase de contração. Uma gera mais dano muscular que a outra. Então a isometria ela vem muito nessa pegada de tentar mostrar fugir desse no pain no gain e também trazer o mesma adaptação do excêntrico, só que com isometria. E ali, além das adaptações no tendão, para quem está sugiro muito para quem tem dor Tem o no trabalho. tornozelo, fazer isometrias, é válido. E o treino de força mesmo, né? Não de hipertrofia. Isometria e o treino de força, para quem tem dor, vai ajudar muito, muito. Top, bom demais. Valeu, cara. Obrigado. É isso, Tamo junto. galera, para quem assistiu. Construindo Corredores, rápido, mas sem pressa. Rod vai estar no YouTube, tá? Eu vou passar a live pro YouTube, então para quem quiser assistir também, porque eu assisti no Instagram depois é muito ruim. Eu estou tentando levar lá pro YouTube da Sprint Now. A galera que não conhece, segue o Instagram e o YouTube É também, para a claro. gente poder estar agregando mais episódios, tá bom? Rodrigo, vamos caçar mais um tema que hoje foi excelente, viu? Fechou. Tamo junto.